Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje o nosso estudo se aprofunda na leitura complementar de quarta-feira, 4 de março de 2026, que pertence à lição de número 10, intitulada A Missão dos Discípulos de Cristo. O nosso texto base, o ponto central da nossa reflexão, se encontra em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Para que o nosso estudo seja bem estruturado, nós vamos seguir por 5 pontos essenciais. Primeiro, vamos analisar a profecia e o mistério que envolvia a salvação no Antigo Testamento. Depois, veremos como a revelação veio pelo Espírito. Em terceiro lugar, um detalhe fascinante, o interesse dos anjos neste assunto. A partir daí, vamos refletir sobre a nobreza da nossa missão e, finalmente, sobre o imenso privilégio de sermos discípulos. Então, o nosso foco de hoje recai sobre a Escritura designada para quarta-feira. É através dela que vamos explorar a natureza sublime, a grandiosidade da mensagem do Evangelho, uma mensagem que nos foi confiada e que, de fato, define a nobreza da nossa tarefa como evangelizadores. E aqui está o coração da nossa análise, esta declaração poderosa de 1 Pedro. Observem com atenção. A mensagem foi anunciada pelo Espírito Santo enviado do céu. E além disso, que para estas coisas os anjos desejam bem atentar. Essas duas ideias, a ação do Espírito e a atenção dos anjos, formam a base para entendermos a real profundidade da nossa comissão. Iniciamos com o nosso primeiro ponto. Este versículo nos faz voltar no tempo, lá para a era dos profetas do Antigo Testamento. Eles falaram da graça que um dia chegaria até nós, mas eles mesmos não compreendiam plenamente os detalhes do que profetizavam. Existia um mistério, um anseio muito profundo por entender o plano completo de Deus. Vamos pensar nesse contraste. De um lado, tínhamos os profetas, investigando as Escrituras, tentando vislumbrar o tempo e as circunstâncias da salvação. Do outro lado, estamos nós, que recebemos a revelação de forma clara, de forma completa em Jesus Cristo. O futuro que eles se esforçaram tanto para enxergar é a realidade que nós vivemos hoje. Eles semearam para uma colheita que não veriam, e nós somos os herdeiros diretos dessa colheita. E como essa profecia antes velada se cumpriu? O texto nos dá a resposta diretamente. Foi pelo Espírito Santo enviado do céu. O Espírito Santo não é uma força secundária nesse processo. Ele é o agente divino que transforma a antiga promessa em uma realidade presente e poderosa para cada um de nós. É absolutamente fundamental compreender que a proclamação do Evangelho não é um esforço que parte do ser humano. É uma obra divina, uma obra capacitada e dirigida pelo Espírito Santo. A mesma autoridade que confirmava a palavra dos profetas é a que capacita a igreja a pregar hoje. A mensagem, portanto, é celestial na sua origem e também no seu poder. Agora, nós chegamos a um dos pontos mais impressionantes deste versículo, a declaração de que os anjos desejam bem atentar para estas coisas. Isso nos oferece uma perspectiva celestial sobre o valor da mensagem que nós carregamos. Seres celestiais que habitam na presença de Deus têm um profundo e contínuo interesse no plano da salvação humana. Vamos refletir um pouco sobre esta questão. Por que seres tão gloriosos se inclinariam para observar o desenrolar da redenção da humanidade? O que existe no Evangelho que captura a atenção até mesmo dos anjos? A resposta está na magnitude do plano de Deus. O Evangelho revela a sabedoria multiforme de Deus, a sua justiça, a sua misericórdia e o seu amor de uma forma que é única em toda a criação. A redenção da humanidade em Cristo é o grande drama da história cósmica, um espetáculo que fascina até mesmo as hostes celestiais. Se o Evangelho cativa até mesmo os anjos, que tipo de missão é essa que nos foi confiada? Isso eleva o nosso chamado a um patamar de imensa nobreza e, claro, de grande responsabilidade. Nós não estamos compartilhando uma mensagem qualquer, nós fomos feitos guardiões de um tesouro que vem dos céus. O comentarista José de Bittencourt reforça exatamente essa ideia. A nossa missão não é uma opção. Ela é, na verdade, uma obrigação sagrada que nasce da nossa própria experiência de salvação. Uma vez que recebemos tão grande graça, somos naturalmente impelidos a proclamá-la. E como bem aponta o bispo Eudes J. do Carmo, essa missão flui de uma vida que foi transformada. O poder da mensagem que carregamos é demonstrado pela transformação que ela primeiro opera em nós. Portanto, o discipulado autêntico e a missão evangelística são inseparáveis.
Tudo isso nos conduz ao nosso ponto final, o privilégio incomparável que nós temos como discípulos de Cristo. Fomos incumbidos de administrar uma mensagem que profetas ansiavam por compreender e que anjos continuam a observar com profundo interesse. O versículo é explícito, é claro. Os profetas ministraram para nós. Somos os herdeiros diretos desta revelação que foi tão longamente aguardada. Isso nos coloca em uma posição única e privilegiada em toda a história da salvação, como destinatários e, ao mesmo tempo, como portadores da promessa que se cumpriu. Diante de tudo isso, a pergunta se volta para cada um de nós. Estando cientes deste imenso privilégio, da nobreza e da importância cósmica desta mensagem, qual é a nossa resposta pessoal à missão que Cristo nos confiou? A conclusão, portanto, é inevitável. Nós somos participantes de um plano divino que atravessa toda a história. Um plano que foi anunciado por profetas, cumprido em Cristo, revelado pelo Espírito Santo e observado com fascínio pelos anjos. A nossa missão não é apenas um dever, é a resposta privilegiada de quem compreendeu a magnitude do que recebeu. Dar continuidade a este anúncio é a nossa vocação. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.